Sim, eu resolvi começar uma série de demonstrações do que seria o catolicismo na prática. Olá, meus caros amigos e amigas, é uma satisfação mais uma vez estar aqui entre vocês, de volta gravando os vídeos, né? Eu pretendo dessa vez não parar como eu parei antes, mas foi um período de muito trabalho, foi um período de muito aprendizado também, onde muitas coisas passaram a se tornar mais importantes na minha vida. E eu espero que esse meu retorno possa trazer muitos bons frutos para todos vocês. Mas o que vocês vão ver no vídeo de hoje é basicamente o que está escrito no título: o catolicismo na prática, onde eu vou fazer uma série de vídeos em missas, com catequistas, com padres e assim segue, mostrando a verdadeira essência do catolicismo, ou seja, aquilo que de fato é praticado, fugindo aí dessa série de debates sobre o que falou Justino Mártir, o que falou Agostinho e assim segue, que eu acho muito válido, porém eu gostaria de trazer uma nova perspectiva, uma perspectiva de o que será que é isso na prática, ao invés de, sei lá, somente ficar debatendo uma suposta teoria, o que será que essa determinada instituição vive na prática. Então vocês vão ver, como no caso do vídeo de hoje, que eu fui para uma missa tridentina aqui mesmo de Recife, e a primeira dificuldade que eu enfrentei foi logo no começo, no estacionamento, e vocês vão ver isso a seguir. Então espero que vocês gostem do vídeo e até logo. Preciso encontrar lugar para estacionar aqui agora, viu? Então, consegui achar aqui um lugar para estacionar, pessoal. E a gente está exatamente no momento de transição de uma missa para outra. Algumas pessoas, muitas na verdade já foram embora. Mas essa missa que eu vim é uma missa tridentina, né? E teve a primeira missa, que é dito que foi uma missa orada, exatamente. E agora a missa vai ser uma missa cantada, mas a princípio eu queria tentar perguntar para algumas pessoas que estão exatamente nessa transição, indo embora, ou que vão ficar para a próxima missa, se elas estariam dispostas a falar algo para mim nesse sentido. Mas acabei, infelizmente, perdendo a primeira gravação que eu fiz aqui nessa troca, nessa substituição de missas que tá tendo aqui. Eu gravei aqui com um rapaz muito bacana, mas eu acabei perdendo a gravação dele, né? Ai, que lástima, que lástima. Vamos tentar encontrar mais uma pessoa aqui para poder conversar sobre isso. Queridão, licença aqui, bom dia. Bom dia. Me chamo Saulo André. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre o catolicismo romano na prática. E eu estou visitando algumas missas, algumas comunidades, para entender muito profundamente na prática mesmo, fugindo da teoria, o que seria o catolicismo romano. Eu estou fazendo algumas perguntas para as pessoas. Uma pergunta só, eu queria saber se você tem disposição de participar, se não há problema algum para você. Eu até poderia, mas eu acho que meu Uber tá chegando. Deixa eu só ver se dá tempo. Pior que é isso, velho. Não é nem piada. Caramba. Senão eu participaria. Beleza, meu mas irmão. obrigado. Valeu. Boa pesquisa aí. Obrigado. Meu irmão, licença. Bom dia, meu nome é Saulo André. E eu estou fazendo uma pesquisa mais aprofundada sobre o catolicismo romano na prática. Eu queria saber se você tem disposição em responder uma pergunta minha só sobre o catolicismo romano. Eu estou visitando várias igrejas, várias comunidades, várias missas, fazendo exatamente essa pesquisa aprofundada. É porque agora eu tenho que ir ao ensaio, estou aqui na igreja, mas encontrar outras pessoas que tenham mais tempo, tá certo? Pronto, no final você também tem disposição? Pronto, no final é mais fácil. Perfeito. Muito obrigado, meu irmão. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre o catolicismo romano, sobre a missa, sobre os elementos da missa, sobre a prática católica, procurando para as pessoas que vivem de fato, não os católicos do IBGE que só falam que são e assim segue, mas a prática do catolicismo de fato, entende? O senhor é católico? Não, eu sou protestante, mas exatamente por causa desse embate tão forte que tem, eu estou tentando meio que apaziguar, procurar entender de fato a prática piedosa disso, entende? Eu posso lhe ajudar. Pode me ajudar? Meu irmão, muito obrigado. Qual é seu nome? Espera aí, papai. Qual é o teu canal? Meu canal é Saulo André. Pessoal, eu tô aqui com ele, Moacir, e ele se disponibilizou em responder uma pergunta minha, Meleito, que tá aqui na missa. E Moacir, por que você é católico romano? O que lhe faz ser católico romano? Assim, sem querer deslegitimar sua pessoa ou os próprios protestantes, os seus seguidores, eu sou católico porque Cristo edificou uma igreja. Historicamente falando, se a gente for retroagir, a gente vai chegar em 1517, a reforma, de onde sai o protestantismo. Todas as matizes protestantes começam lá. Retroagindo, a gente vai chegar no Cisma do Oriente, que vai chegar 1059, se me falha a memória. Por fim, retroagindo,
A gente vai chegar entre Cristo e os apóstolos. Então, que igreja é essa? A igreja que Cristo e os apóstolos fizeram parte. Se a gente for ver Santo Inácio de Antioquia, discípulo do apóstolo João, ele foi católico. Ele foi bispo em Esmirna da igreja católica. Assim foi Policarpo, discípulo do apóstolo João. Santo Irineu, bispo de Lyon, em 180 ele fala que todo fiel, todo seguidor de Cristo deve estar de acordo com a igreja romana. Então, feito esse breve resumo da história, eu sou católico porque essa é a igreja que Cristo edificou. Excelente, excelente. Diante disso, o que você diria, qual é a mensagem que o catolicismo traz para o mundo? Como toda a Igreja Católica Romana, falo também da instituição, o Santo Padre e assim segue. Qual é a mensagem que você percebe que eles querem passar para o mundo? O trabalho da igreja para com o mundo? O trabalho da igreja é arrepender-vos e crede no Evangelho. É isso. A gente pode ter membros pecadores, a gente pode ter membros péssimos, mas também temos membros santos, né? A igreja militante, ela milita, ela luta. Eu luto hoje para ser melhor do que ontem. Eu luto hoje para ser melhor amanhã. Então, independente da minha própria desgraça, ou seja, dos meus pecados pessoais, nós católicos, nós abandonamos nosso pecado, lutamos para abandonar aquilo que a gente ainda não conseguiu melhorar, não conseguiu abandonar, e no fim, nosso objetivo é buscar a santidade, é ser santo como nosso Senhor é santo. Entendi. Pessoal, estou aqui com o Moacir, ele vai me apresentar os elementos aqui dessa catedral e explicar algumas coisas, alguns símbolos que tem aqui, tendo em vista que muitos não conhecem, e principalmente muitos protestantes também não fazem ideia da forma com que isso acontece, os motivos disso. Então, Moacir, fique à vontade em demonstrar-nos o seu conhecimento. A primeira coisa que a gente deve entender é bem simples, a simbologia é muito rica. Aqui, ó, é o primeiro degrau. Quando a gente entra na igreja, vai tendo degraus. A quantidade de degraus vai variar de 3 a 7. O número da Trindade até o número da perfeição. Então, quando a gente entra, tem mais um degrau ali, onde o rapaz se ajoelhou. Embora tenha uma rampa para o pessoal que é cadeirante, ali tem um degrau que dá para ver os outros locais. Então, a gente está vendo já um segundo degrau, descendo, andando, aliás. A gente vai ver um terceiro, um quarto, um quinto e o sexto local, um sexto degrau. Esses degraus, né, como eu falei, variam de 3 a 7. E significa o Calvário. Então, ir à missa é ir ao Calvário, é estar presente ao Calvário. Se a gente for verificar, existem 7 candelabros. São 3 de cada lado ali, né? E tem o central, um candelabro onde fica o Cordeiro, onde fica Jesus. Essa imagem remete ao próprio Apocalipse. Essa mesinha aqui remete ao Antigo Testamento, onde tinha uma mesinha que ficava colocado lá os pães da presença, os pães da preposição. Então, tudo isso é uma imagem que tipifica que o próprio Antigo Testamento tipifica, que os 7 candelabros nada mais são do que o próprio menorá. Uma coisa interessante tá vendo que ela é repleta de imagens dos santos. A gente vai ver ali também, ali onde tem esses paninhos brancos, tem 2 relíquias dos santos, que eu não me recordo no momento. A gente também vai remeter ao Apocalipse, as almas debaixo do altar. Tudo isso aqui é o tabernáculo, é o altar. Então, tudo isso tem uma riqueza de simbolismos. Como a gente vai ver no livro de Hebreus, fala que aqueles que participam do tabernáculo do Antigo Testamento não têm direito de participar do nosso tabernáculo. Então é típico da igreja neotestamentária possuir um tabernáculo, possuir um altar onde é oferecido sacrifícios. Essa luzinha aqui vermelha, ela aponta para a presença de Cristo na Eucaristia. Por quê? No Antigo Testamento, a menorá é um sinal visível da presença de Deus. Essa lâmpada ela fica continuamente acesa, assim como no Antigo Testamento. Ali onde tem o paninho verde, aquele véuzinho verde,
é onde fica a Eucaristia, fica nos vasos lá dentro, fica num sepulcro, aquilo é um túmulo, por isso que é velado. Porque quando Cristo morreu, ele foi colocado no sepulcro, ele foi coberto com um pano. Então tudo aquilo do Antigo Testamento e até mesmo dos Evangelhos, da própria Escritura, a gente vai encontrar codificado na Igreja Católica através de um símbolo. Então lá também a gente vai ver, no próprio Antigo Testamento, a gente vai estar verificando que o maná é um pão milagroso. Salmo 75, se eu não me engano, na Bíblia protestante, é o pão dos céus, trigo dos anjos. Então é essa a concepção católica. Cristo, que nasceu em Belém, casa do pão, o verdadeiro pão que desce do céu, nos dá a sua carne, seu corpo por alimento. E que no contexto da Páscoa, Jesus ele faz a multiplicação dos pães. Ele pega o pão em suas mãos, dá graças, parte e dá aos discípulos. O que acontece? O milagre da multiplicação dos pães. E ele também multiplica o peixe, a carne do peixe. Quando a gente vai e verifica que depois disso tem um discurso do pão da vida, ele fala que ele verdadeiramente é o verdadeiro pão que desce do céu, que sua carne, seu sangue, verdadeiramente é comida e bebida. Então, quando a gente vai ver fazendo uma transposição para os evangelhos, onde a gente vai ver a instituição da Santa Ceia, ele pega o pão em suas mãos, dá graças, parte e dá aos discípulos. Ou seja, algo que ele fez no passado, no contexto pascual, e ocorreu um milagre, ele faz novamente. E quando ele faz isso, o que acontece? Se não um milagre, ele estava preparando as pessoas. Por isso, quem rejeitou aquelas palavras, essas palavras é dura, como posso sustentar? Como posso aguentar isso? Jesus confronta os apóstolos, vocês não vão? Porque as palavras dele são vida, as palavras dele são verdade. Ele estava fazendo uma preparação que já é feita desde o Antigo Testamento, com os pães da face, os pães da presença, né? Os pães da preposição, que eram pão milagroso. Olha só que interessante. Os pães da presença eram uma oferenda, ou seja, era um sacrifício ao próprio Deus. O pão da presença, o pão da face de Deus, era um sacrifício oferecido ao próprio Deus. Ora, Jesus, o verdadeiro pão que desce do céu, é um sacrifício feito para o próprio Deus. Ora, e se o pão é o pão da face de Deus, isso é a sombra no Antigo Testamento, quão magnífica vai ser a realidade? A realidade do verdadeiro pão que desce do céu, que se faz carne e que nos dá. Peraí. Você já se inscreveu no canal, curtiu esse vídeo, já ativou as notificações? É interessante que você faça isso. Então, essa parte de retratação, por nós não conhecermos, ou pelos protestantes não conhecerem aquele que é católico, existe a acusação de idolatria. Eu fiz todo um negócio aqui sobre o sacrifício. Veja só, a Eucaristia é o sacrifício que nós oferecemos, que tem em Malaquias, né? Em todo lugar será ofertado, né? Será oferecida uma oferta pura, um incenso. Que oferta pura é essa que é oferecida em todo lugar? É judaico? Não, porque a oferta em Jerusalém é no templo, não é em todo lugar. Puro não pode ser o sacrifício animal, porque o sacrifício animal não agrada a Deus, embora tipifique uma realidade que eu já falei. Então, essa oferta pura só pode ser o sacrifício de Jesus, que é oferecido junto com o quê? Incenso. A gente vai ver isso aqui. Então, o católico, no ato de adoração, adorar a Deus significa oferecer um sacrifício a Deus, que é o que a gente faz na missa. Dentro desse contexto de sacrifício, vai ter todo um ritual que vai ter honra e vai ter louvor. Mas a honra e o louvor não é apenas característica de adoração. Se eu ver um amigo muito querido falar, grande fulano de tal, meu amigo, meu irmão do peito, por você eu mato e morro, eu estou honrando essa pessoa. Eu não estou dizendo que ele é Deus. Como a gente aprende na Escritura, paz, graça e honra, primeiramente a todo aquele que faz o bem. Primeiramente o judeu, depois ao grego. É legítimo honrarmos as pessoas que merecem
serem honradas. O pastor Tassos, né, que eu já mencionei aqui, ele, em certa ocasião, ele fala da moralidade do judaísmo e do cristianismo. E quem ele usa como exemplo? Maria Teresa de Calcutá. O exemplo de moralidade e de superioridade ele encontra no Santo Católico. Então, partindo desse princípio, um próprio autor, um pastor protestante, um teólogo, quando ele diz isso, que Maria Teresa de Calcutá, ela é um exemplo de superioridade, né, moral, ele está honrando ela. Ele está dizendo que ela é deusa? Não. Então o protestante, ao ver o católico cantando louvores à Virgem Maria, aos anjos, aos santos, confundem com adoração. Esse aqui é a catedral. Um estabelecimento muito bonito, tanto por fora quanto internamente. Já vim aqui outra vez. E agora já está no momento do início da outra missa, né? Então, acabou de terminar aqui o sermão, pessoal. E algo muito nítido é principalmente a reverência e a solenidade do momento do sermão, em escutar aquelas palavras como a voz do próprio Deus. E por mais que haja uma divergência entre o ápice do culto na teologia reformada e o ápice do culto na teologia católica, a gente consegue perceber isso, que em ambos os casos há uma solenidade muito grande, né? E outra coisa bem interessante é que não só os elementos de estatuetas e luzes, etc., mas o próprio comportamento das pessoas no tocante à vestimenta do véu. Em algumas missas não existe esse elemento, mas aqui é bem claro que as mulheres utilizam do véu, né? É dito que o véu preto ele é utilizado por todas as mulheres que já casaram ou estão casadas, isso inclui também as viúvas, e o véu branco, ela, como no caso daquelas pessoas ali no canto, é mulheres solteiras, né? Mas também foi dito que não é necessário a utilização do véu preto por mulheres casadas, né? Tem mulheres que também gostam de utilizar a cor branca e não vai ter problema nenhum com isso. Mas é só uma questão visual mesmo, um elemento visual. Uma das características fundamentais da missa tridentina, a missa tradicional, né, muito comum pré-Vaticano II, é exatamente que é uma missa toda em latim. Então é dito que o latim é a língua sacra, a língua que reúne todos os povos em um só, ou seja, existe ali uma unanimidade de ritos sendo realizados, né? Então um dos argumentos a favor da missa em latim, da missa tridentina, que é a mesma missa que está sendo realizada aqui em Recife, se um cristão daqui, um católico daqui for para Portugal, for para outro país, for para outro estado,
também terá a mesma missa acontecendo lá, não gerando assim uma confusão dos ritos, né? Algo que foi muito mais comumente compreendido, comumente observado na realidade, pós Vaticano II, com o início da missa contemporânea, né? A missa em português. E existem também outros casos de missas que revezam entre o latim e o português. Alguns elementos mais sacros são feitos em latim, enquanto outros elementos são audíveis, né? São entendíveis para as pessoas comuns, como no caso dos Arautos do Evangelho, que eu também pretendo levar vocês para lá. Tá entrando agora no momento de consagração do pão e do vinho, é exatamente o ápice do culto do rito católico. E como todos bem sabem, o método pelo qual se consome o pão e o vinho, o método pelo qual se observa o pão e o vinho é o método da transubstanciação. Então aquele pão e aquele vinho permanecem com os seus acidentes, né? O sabor de pão visualmente é um pão, mas substancialmente há uma transformação de substância. Ou seja, ali, a partir daquele momento, é o sangue verdadeiramente de Cristo e o corpo verdadeiramente de Cristo. Então, pessoal, agora vai ter um momento da Eucaristia. É feita uma fila, é feita uma distribuição local. E as pessoas já estão se reunindo aqui no centro para poder consumirem da hóstia. Lá eles ficam ajoelhados lá na frente enquanto o padre distribui a hóstia com o seu auxiliar, com a bandeja embaixo para que nenhum farelo se perca, né? Eu disse que ia tentar evitar falar, mas o cheiro de incenso é bem palpável ao meu olfato. Então aqui, após a conclusão da missa, eu consegui entrar aqui para a gente fazer uma análise das estatuetas que estão aqui presentes. Aparentemente uma série de passos, aparentemente está retratando o caminhar de Jesus até o ápice do momento que foi sua crucificação no Calvário. E que inúmeros passos, né? Aqui é o lugar do altar, inclusive na missa tridentina. A missa aqui fica fechada após o início da missa. Olha, inclusive aqui tem alguns símbolos que eu não entendo muito bem o que está escrito aqui, né? Não consigo compreender, mas na missa tridentina, assim como é feito no tabernáculo judeu, existe uma separação. E no tabernáculo judeu existe um véu, mas aqui não existe. Existe uma porta de madeira para separar o que é sacro, que seria aqui, e o que está prestigiando aquele determinado momento, né? Então a gente vê aqui um altar, como o próprio Moacir já explicou. Aqui provavelmente é José, pai de Jesus. E aqui segue também na concepção dos passos, passo 8, passo 9, passo 10, aqui, quando tiram as vestes de Jesus, aqui quando pregam na cruz, quando colocam, fincam, quando ele é retirado e quando ele é posto dentro da tumba, né? Estrutura bem interessante porque o coral ele ficava ali em cima, o que desencadeava uma sonoridade muito alta. Então ali com os auxílios do microfone ele conseguia descer. E aqui, eu não sei ao certo, não foi utilizado hoje, né? Mas tem todo o esquema de iluminações propícias, inclusive pela própria luz vermelha ali, como o Moacir falou. Então, pessoal, foi concluída a missa. Apresentei para vocês ali alguns dos elementos visíveis. Tive o auxílio muito grande do Moacir. Eu não gravei boas partes porque a gente também falou de outras coisas referentes ao catolicismo. Teve até uma breve conversação sobre alguns dogmas, etc. Algumas coisas que eu disse a ele que não entendia, não concordava, não via. Inclusive afirmando que a teologia reformada é aquela que eu percebo sendo a mais coerente, né, com as escrituras e com toda a construção lógica filosófica. Tendo o escolasticismo reformado o ápice de uma boa escolástica junto de uma boa teologia, né? Mas em suma foi um momento muito agradável e eu pretendo continuar gravando isso em outros cenários também, não só na missa tridentina realizada em latim. Eu não consegui gravar muito bem ela,
mas também outras missas, né? Pretendo ir na Ordem dos Arautos, missas carismáticas, até missas neopentecostais, por exemplo, que tem uma força muito grande. Então, espero que vocês gostem. Provavelmente eu vou pular agora lá para o meu cenário. Tchau, tchau. Bom, então é isso. Vocês viram basicamente que eu estava de uma forma muito passiva, sempre escutando muito tudo que estava acontecendo, não procurei não tecer muitas opiniões, e até conversando pessoalmente com o Moacir, a gente entrou em algumas conversas mais específicas que não foram gravadas, e minha intenção não era debater, não era gerar um embate intelectual, nem nada do tipo. Mas aí então, eu resolvi trazer também algumas pontuações que eu fiz, que eu abstraí desse dia de hoje, né? A começar pelo primeiro ponto, a solenidade das pessoas. Sim, meus queridos, a solenidade daquelas pessoas que estavam lá é assim, vasta. São pessoas muito solenes, são pessoas muito preocupadas com tudo que está acontecendo ali, não é? Então você vê uma preocupação genuína das pessoas. Por exemplo, quando o Moacir estava apresentando ali os degraus e toda a simbologia dos candelabros e das velas, enfim, as pessoas começaram a rezar o Pai Nosso como preparação ao início da missa, né? Então, tinham várias pessoas que já tinham se ajoelhado e chegou uma pessoa para guiar elas em oração, onde falavam de forma responsiva e continuavam fazendo essa oração até que tudo estivesse pronto para dar-se assim início à missa. Então, você vê o tempo todo as pessoas muito preocupadas com, de fato, o que elas estavam entregando, com a sua abstração do culto, sobre o seu próprio culto a Deus. E minha intenção aqui não é discutir se aquilo ali está sendo entregue a Deus de verdade ou não, mas sim o aspecto que eu vi, o que me passaram é de que de fato existe uma solenidade muito grande. Outro ponto muito interessante é as características individuais das pessoas, né? Não assim, de forma geral no catolicismo, mas em específico das pessoas que praticam esse tipo de rito, a missa tridentina. Então você vê que são pessoas ali mais elitizadas intelectualmente, até mesmo financeiramente, né? Então são pessoas mais bem arrumadas, diferente do que a gente vê em missas de interiores de estado e assim segue. E são pessoas também, por incrível que pareça, mais intelectualizadas, né? Elas entendem das coisas, elas entendem do catolicismo, elas se preocupam em certa medida, por exemplo, com o estudo da patrística ou com a ancestralidade, né? Então eu achei isso bem interessante, uma divergência. Não é uma característica do catolicismo, mas sim de uma comparação entre a celebração da missa tridentina, as pessoas que frequentam a missa, para com as pessoas que frequentam outros tipos de rito, né, como o rito carismático, e assim segue. Agora, falando de um ponto negativo, algo que me incomoda bastante é o Salve Maria. Isso me incomoda muito, assim, como protestante reformado, porque é algo que eu não vejo cabimento, sabe? Nas igrejas protestantes, você vê ali um uso de um Graça e Paz ou a Paz do Senhor, e, assim, é unânime a saudação do Salve Maria. Inclusive, o Centro Dom Bosco respondeu um e-mail que eu enviei para eles, e a primeira coisa que falaram foi Salve Maria também. É uma característica muito grande, assim, nesse tipo de rito mais tradicional, pessoas que frequentam esse rito, né? Então, Salve Maria, Salve Maria, Salve Maria é algo que eu não vejo um embasamento escriturístico para tal, e muito menos consigo ver um embasamento patrístico nisso, né? As pessoas não se saudavam com Salve Maria, muito pelo contrário, a paz do Senhor, graça e paz era um cumprimento, era uma saudação que muitos acusavam os cristãos e percebiam que determinada pessoa era cristã por meio dele, se comunicavam assim, né? Então, Salve Maria de fato me pega bastante. É algo que eu teço como uma crítica, assim, porque fica nítido aí uma necessidade muito grande de elevar Maria a um patamar que ela não deve ser elevada. Nada contra os julgamentos a Maria, eu sou completamente contra a difamar a pessoa de Maria, mas também eu sou completamente contra exaltá-la nesse tipo de nível, né? Você precisa saudar o outro dizendo salve Maria, não, salve a Jesus Cristo, nosso Senhor. Algo bem interessante também que eu cheguei a comentar com vocês é exatamente a missa em latim, né? A missa em latim que é algo estrito quase da missa tridentina, né? Existem outros ritos não tridentinos, não tradicionais, que utilizam do artifício do latim, mas também diferencia um pouco com a língua comum das pessoas, né? Mas aqui não, aqui é completamente em latim, e eu não vejo um cabimento para que isso aconteça, sabe? Por exemplo, é dito que é utilizado o latim porque é uma língua sacra que une todas as pessoas, né? Só que isso vai de encontro, por exemplo, a um dos pilares da reforma, que é a acessibilidade de todas as pessoas entenderem, oferecer um culto racional a Deus. Então, quando você fala em latim
os elementos da liturgia são em latim, boa parte das pessoas não estão entendendo o que está acontecendo ali e simplesmente estão repassando. Então, quer dizer que se o padre disser eu amaldiçoo todos vocês agora, a pessoa vai simplesmente aceitar? Porque ela não entende, né? Agora, se de fato é cabível o uso do latim, e se de fato é uma língua sacra, e se de fato é o melhor dos idiomas para se praticar a missa, por que o sermão é na língua local, né? E não necessariamente, né, em latim também? Porque o sermão tem que ser acessível às pessoas. Aí isso fica alguns questionamentos, sabe? O Salve Maria, a missa em latim são questionamentos assim que eu teço para a igreja, né? Para a igreja católica, como em tom de crítica mesmo, por que isso acontece, né? Além do excesso dos símbolos, que eu percebo que é uma necessidade inerente do coração católico, né? É muito necessário que haja símbolos e mais símbolos e mais símbolos, que eu vejo que existe um problema, né? E sobre isso eu gostaria de destrinchar também, porque, por exemplo, no culto protestante, você tem que os elementos litúrgicos como elevadíssimos, né? Ou seja, a verdadeira adoração ao Senhor, a adoração individual daquele que está prestigiando o culto é através dos momentos litúrgicos. Então, momento de confissão, momento de leitura bíblica, momento disso, daquilo, outro, enfim. Mas parece, pelo menos aparenta, que os outros elementos, os outros símbolos que estão nas paredes do catolicismo, que estão em forma de luzes, enfim, são extremamente necessários e meio que fazem parte do culto também, a ponto da pessoa conseguir oferecer culto pela contemplação daquelas coisas, entende? Isso é um problema muito grande, porque os reformadores debateram muito, né? Debateram demasiadamente, né? À toa que o culto reformado é um culto muito diferente do culto católico romano. Então também é algo que eu teço em tom de crítica. Por quê? Porque é muito simples. A necessidade, ela se demonstra nesse tipo de coisa, né? O verdadeiro exemplo de onde o coração está se demonstra na necessidade de essas coisas existirem e permearem a essência do culto. Sendo que não deve ser assim, nunca foi desse jeito, né? Muito pelo contrário. Sempre os elementos litúrgicos foram muito mais importantes e absolutamente necessários, né? Uma necessidade simplícita nesse caso. E outra coisa também que é muito perceptível, que inclusive eu ofereço para vocês, irmãos protestantes que não sabem dessa verdade, mas é que existe uma guerra interna muito forte, né? Que guerra interna é essa? É simples. Eu já fui em 3 missas diferentes na minha vida e as 3 teve um rito diferente. E quem vai numa missa tridentina critica quem vai numa missa continuista, que critica quem vai numa missa carismática, e assim segue, assim sucessivamente. A maior parte de comentários em meus vídeos é: de qual das 300 mil denominações protestantes esse rapaz faz parte? Ah, tá bom, mas será que existe só desunião no meio protestante? Vocês também. A maior prova disso é exatamente no Mater Populis Fidelis, que lançou agora, né, um documento sobre a corredenção de Maria, que muitos que se diziam continuistas, semi-continuistas, tradicionalistas, semi-tradicionalistas, sedevacantistas, enfim, essa galera toda aí que diverge dentro do próprio catolicismo, chegou a negar o que o dicastério falou, chegou a até mesmo colocar em xeque as próprias decisões do Vaticano, as próprias decisões papais, né? Então você vê que não há essa união que é tão pregada e que eles usam tanto contra o protestantismo, sabe? Então você pode muito bem usar disso também. Quer dizer então que existem presbiterianos e batistas e reformados holandeses e assembleianos e, enfim, qual é a origem de vocês? Vocês divergem demais. Ah tá, e vocês são sedevacantistas, são tradicionalistas, semi-tradicionalistas, continuistas, semi-continuistas, vocês falam mal de Dom Marcelo Lefebvre, falam bem de Dom Marcelo Lefebvre, vocês falam bem do Vaticano II, falam mal. Vocês são a favor da corredenção, contra a corredenção, enfim. Existe uma gama de divergências muito grandes que vocês simplesmente querem acusar os protestantes de fazerem, né? Então, no final das contas, esses são os comentários que eu teço, né? Mais uma vez, é sempre bom participar desse tipo de movimentação religiosa, porque você pode aprender na prática aquilo que é dito. Então não adianta você simplesmente se envolver num debate se Agostinho era católico, o que falou São Justino Mártir, se você não conhece de fato o que é praticado no catolicismo. O que é praticado no catolicismo é, em parte, isso que aconteceu na missa tridentina hoje. Mas eu pretendo ainda mostrar para vocês o que acontece em missas carismáticas, o que acontece em missas neopentecostais, por exemplo, o que acontece em missas leigas, completamente leigas, como nos interiores do estado, entende? Isso tudo é o que eu quero demonstrar, de fato, trazendo
o catolicismo na prática para vocês, e a gente sempre está tecendo comentários aqui da forma mais caridosa possível. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, pretendo trazer mais desse conteúdo por aqui. Se você gostou, mais uma vez, eu peço que dê o like, comente aqui embaixo o que você achou, se inscreva no canal, isso é muito importante. Também, se você quiser, eu vou deixar aqui o link da minha comunidade gratuita, uma comunidade de debates intelectuais, filosóficos, teológicos, para você ficar à vontade para debater, não é? Contanto que mantenha o respeito e assim segue. E também é uma comunidade de avisos, onde eu mostro um planejamento que eu tenho de abrir algumas coisas que estão para vir. No mais, agradeço demais você, meu caro amigo e amiga, e até a próxima.